E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Eduardo aqui. Estou com muita saudade de todo mundo. Está sendo uma época bem difícil. A gente está trabalhando aqui dentro de casa. Nós trabalhamos dentro de casa. Vocês estão dentro da casa de vocês aprendendo. A gente estava de férias, voltou agora. Então, assim, o aprendizado está cada vez mais difícil, né, nono ano? É cada vez mais complicado, mas o professor e os alunos se reinventam para um bem melhor de todos. Correto? Um aprendizado significativo. Portanto, temos aqui lousa. Então, lousa é o nosso material agora de apoio. Então, eu vou gravar vídeos falando na lousa. Nono ano, a partir do momento que agora a gente vai começar o caderno 2, os exercícios começam a ficar um pouco mais complicados, certo? A gente começa a trabalhar conteúdos um pouco mais puxados que exige uma dedicação muito grande aí de vocês, correto? Então temos essa lousa pronta, magnífica aqui do professor Eduardo, super criativa e tal. E deixa eu só arrumar aqui. Isso! Fechou. Escola Municipal Brígida Ferraz, matemática. Conteúdo nosso é hoje produtos notáveis. Produtos notáveis. Produto tem a ver com multiplicação, certo? Vocês já sabem que produto tem a ver com multiplicação. Só que produtos notáveis, a gente está falando de multiplicação de fatores ou de valores desconhecidos, certo? Ou todos os valores são desconhecidos, ou parte deles são desconhecidos. Vocês já aprenderam ou deveriam lembrar sobre monômios e trinômios. Monômios é quando eu tenho apenas uma variável. Binômio vai com duas variáveis. E assim sucessivamente, certo? Então, os produtos notáveis, ele vem para explicar sobre a multiplicação desses fatores. Nós temos 5 casos de produtos notáveis. Então, hoje eu vou explicar 3 casos, que a nossa primeira aula é disso. Então, eu explico 3 casos de produtos notáveis, depois eu explico os outros 2 casos de produtos notáveis. Esta é a aula 1 do nosso caderno 2, certo? É a primeira atividade embasada nesse conteúdo aí, ok? Vamos lá, então. Quadrado da soma de dois termos. O que significa quadrado da soma de dois termos? Quando eu falo quadrado, eu estou falando de um número que está ao quadrado. Lembrando o que é quadrado mesmo? Quadrado tem referência à potência. Lembra? Um número ao quadrado, tipo 3 ao quadrado, ok? Então, quadrado da soma de dois termos. O que significa quadrado da soma de dois termos? Coloquei aqui um exemplo básico e clássico. Primeiro termo, x, que é um termo desconhecido. Segundo termo, y. O que eles estão sendo? Ao quadrado. Por que tem esse parênteses? Porque eu estou denominando quem está ao quadrado. Então, quem está ao quadrado? X e y. Tem uma operação matemática aqui no meio. Qual é essa operação matemática, pessoal? Uma soma, não é? Então, eu não traduzi exatamente o que está escrito em cima dessa expressão aqui para ser resolvida. Então, quadrado, eu tenho aqui um número ao quadrado. Da soma, eu tenho uma soma. De dois termos, eu estou falando de duas coisas diferentes, portanto, x e y, ok? Então, quadrado da soma de dois termos é isso. São dois termos que estão somando. Por que eu não posso transformar isso em uma coisa só? Porque x é x, y é y, z é m, qualquer letra que eu representar aqui, ok? Então, quadrado da soma significa somar dois termos diferentes. Só que como isso está ao quadrado, lembra o que significa potência? Eu vou repetir o número na quantidade de vezes que está o expoente. Quem é o expoente? 2. Então, quem é o número que a gente chama de termo? Aqui, ó. Então, eu tenho x mais y que multiplica x mais y. Professor, por que está multiplicando mesmo? Potência. Quem é x mais y? Os dois termos. Isso daqui é a mesma coisa que isso daqui? Sim, certo? Eles significam a mesma coisa. Por que eles significam a mesma coisa? Porque aqui está em forma de potência e aqui eu estou abrindo o produto notável. Okay? Produto, multiplicação, lembra lá
matemática, não vai esquecer não, hein? Vamos resolver essa multiplicação. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma distributiva. Por quê? Porque eu tenho alguém, que é mais de uma coisa, que são dois termos, que multiplica alguém, que é mais de uma coisa, que são dois termos. Então, vamos resolver essa distributiva. Como que eu resolvo a distributiva? Pessoal, eu pego um termo e distribuo para os dois lados, pego outro termo e distribuo para os dois lados. Distribuo fazendo o quê? Multiplicando. Lembra? Nosso tema é produtos. Ok? Então, eu vou multiplicar. X, até coloquei já a setinha aqui para deixar pronto. X que multiplica x, x ao quadrado. Certo? X que multiplica y, xy. Por que isso não pode ser uma coisa? X é x, y é y. Lembraram? Então, x vezes y, xy. Peguei já esse x e já distribuí para esses dois carinhas que estão desse lado. Vou fazer a mesma coisa com y agora. Y vezes x, xy. Professor, xy ou yx significa a mesma coisa? Sim, significam a mesma coisa. A ordem dos fatores não altera o produto neste caso, ok? Então, y vezes x, xy. Depois, y vezes y ao quadrado. Pessoal, pode parecer difícil, mas quando a gente começa a fazer com exemplos, com números, vocês começam a entender. Aí depois eu vou explicar o porquê que existe esses casos. Porque quando vocês se deparam com exercícios, vocês vão ter que separar. Se eu estou falando de produto de dois termos, de quadrado da soma de dois termos, eu resolvo de um jeito. Se eu estou falando de quadrado da diferença, eu resolvo de outro jeito. Isso é uma maneira simplificada, ok? Resultado final. X ao quadrado continua sendo x ao quadrado. Y ao quadrado continua sendo y ao quadrado. Aqui eu tenho 1xy mais 1xy se tornou 2xy. Certo? Então, ok. Quadrado da soma de dois termos está explicado. Ok. Depois eu volto para a parte resumida. Quadrado da diferença de dois termos. Então, qual é a diferença do primeiro caso para o segundo caso? Simplesmente aqui eu tinha uma soma, porque era o quadrado da soma, e aqui eu vou ter uma subtração, porque diferença, vocês sabem que está relacionado a subtração. Então, quadrado da diferença de dois termos tenho dois termos, estou subtraindo, que é a diferença, elevo isso ao quadrado. Maneira de resolução, mesma que essa. Então eu vou lá, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos y, menos xy. Menos y vezes x, menos xy. Menos x, menos y que multiplica menos y, menos que multiplica menos, se transforma em mais. Então, mais y ao quadrado. Pode ver que está muito parecida a resposta aqui, muito parecida. Vamos ver então essa resposta. X ao quadrado, y ao quadrado, menos 1xy, menos 1xy, menos 2xy. Professor, como que isso vira isso? É como se eu devesse R$1 aqui e devesse R$1 aqui. Se eu devo 1 e devo 1, eu devo 2. Ok? Então, qual a diferença do resultado dessa primeira para a segunda? Simplesmente aqui é mais e aqui é menos. Então, essa é a diferença principal. Estou falando de quadrado da soma. O resultado aqui vai dar positivo. Estou falando de quadrado da diferença. O resultado aqui vai dar negativo, que é o sinal de menos. Só que o mais aqui do final continua, tá? Depois eu vou explicar o porquê que isso acontece. Ok? Produto da soma pela diferença de dois termos. O que significa produto da soma pela diferença? Bom, facinho de resolver isso, né? Produto, estou falando de multiplicação. Da soma, estou falando de adição pela diferença. Estou falando de subtração de dois termos. Dois termos, dois termos. Então, produto
significa multiplicação, da soma pela diferença de dois termos. Certo? Aqui os meus dois termos eram positivos, aqui os meus dois termos, aqui os dois termos eram somas, aqui os dois termos eram subtração, aqui eu tenho uma soma e uma subtração. Única coisa que muda. Vamos resolver então. X vezes x, x ao quadrado, x vezes menos y, xy, y vezes x, mais xy, yx e xy, lembra? Mesma coisa. Mais y que multiplica menos y, positivo que multiplica negativo, se torna negativo. Ok? Então eu tenho aqui x ao quadrado, permanece x ao quadrado. Menos y ao quadrado, permanece menos y ao quadrado. Só que aqui eu tenho mais xy menos xy. É como se eu tivesse R$1 no bolso, devendo R$1 para você. Eu fico com quanto? Com nada, né? Então eu não fico com nada. Então, mais xy menos xy, cancela, fica zero. Sobrou apenas isso daqui, ok? Pessoal, depois eu vou voltar aqui nesse mesmo conteúdo para explicar exemplos e explicar a diferença entre esses três casos. Fechou? Abraço!